No vídeo anterior eu mostrei-vos como criar um utilizador no ADSKL. Neste vídeo vou-vos mostrar como criar um utilizador no PHPMyAdmin, mas quero-vos chamar a atenção para um aspecto que é fundamental e que tem a ver com as hospedagens. Quando vocês compram uma hospedagem Linux e porventura ela traz o cPanel ou o Plesk, a versão do PHPMyAdmin que vos é oferecida é uma versão ligeiramente diferente daquela que vocês têm no vosso ambiente local. Então eu vou colocar aqui o PHPMyAdmin a funcionar. Obviamente que se eu entrar aqui com o root, eu vou entrar desta forma. Vejo aqui a existência da minha base de dados loja criada já nos vídeos anteriores desta série. E agora vou-vos mostrar aqui muito rapidamente qual é o aspecto neste caso da minha área de gestão do meu alojamento. No meu alojamento eu tenho então o cPanel. E o que acontece aqui é o seguinte: se vocês procurarem aqui pelo espaço das bases de dados, vocês vão verificar no vosso alojamento ou hospedagem que existe de facto um PHPMyAdmin. Quando vocês clicam aqui, ele vai abrir um novo painel e vai abrir o PHPMyAdmin, mas agora reparem nas diferenças. Enquanto este tem, o meu local tem as contas do utilizador aqui, ou do usuário, aqui não tem. Ok? E isto é uma configuração que é feita pelo serviço que vos faz a hospedagem. Porquê é que isto acontece? Por uma razão simples. É que nestes sistemas com cPanel, vocês podem fazer a gestão de utilizadores fora do PHPMyAdmin. Então vocês vêm aqui e podem criar bases de dados novas, podem modificar base de dados, podem criar utilizadores e depois podem adicionar utilizadores a uma base de dados. Ora, obviamente que eu não vos vou estar agora a explicar aqui como funciona no meu alojamento, mas vou-vos explicar, se porventura vocês tiverem acesso a um PHPMyAdmin que tenha gestão de utilizadores, como é que vocês fazem. Então aqui é muito simples. Nós vamos adicionar um novo utilizador, para além daquele que já existe, à nossa loja. Okay? Nós podemos ter mais do que um utilizador a aceder à mesma base de dados. Para isso, vocês vão aqui a contas do utilizador e vocês vão ter aqui os utilizadores todos que estão disponíveis neste momento. São aqueles que também são apresentados no ADSKL. O user loja é aquele que está intimamente relacionado com a base de dados, que é a base de dados loja. Okay? Está aqui base de dados loja e aqui estão os privilégios todos que ele tem para aceder a essa base de dados, certo? Bom, se eu voltar aqui ao início, aos utilizadores, e se eu quiser adicionar um novo utilizador, tenho aqui esta opção. Então eu vou-vos mostrar como é que vocês adicionam um utilizador à base de dados loja. Adicionar conta do utilizador, aqui vocês vão dar o nome, vamos colocar user teste, vou copiar e vou logo colar aqui em baixo para saber que tenho aqui estes dados do utilizador, falta-me a password. Bom, aqui como vocês podem ver em termos de host, ele já está a dizer qualquer máquina. Eu poderia escolher aqui local, ficava localhost, mas eu quero qualquer máquina, à semelhança do que eu fiz no vídeo anterior com o ADSKL, é o símbolo da percentagem. Temos depois aqui a palavra passe. Nós podemos definir uma palavra passe escrevendo aqui, mas podemos também gerar essa palavra passe. E aqui reparem como ele vai gerando palavras passe bastante fortes. Eu agora vou deixar ficar esta e o que é que eu vou fazer? Como vou assumir que vai ser esta password que vai ficar, eu vou copiar esta password, vamos copiar e vou colá-la aqui por baixo para depois poder alterar as configurações de acesso ou de autenticação. Quando eu agora clicar aqui em baixo, e reparem que eu agora não vou assinalar nada destas permissões que aqui estão, porque eu não tenho espaço para dizer qual é a base de dados à qual este utilizador vai estar relacionado. Eu primeiro vou ter que o criar e depois vou ter que o editar e dizer qual é a base de dados. Então vou clicar aqui em executar. O utilizador foi criado e agora quando eu clico aqui em contas do utilizador, vocês vão verificar que ele está aqui, user test, ok? Com todas as informações sobre password, é um utilizador que não tem todos os privilégios, ok? Mas agora ele não diz aqui qual é a base de dados à qual ele está relacionado. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou editar os privilégios e agora no editar os privilégios é que eu vou dizer, olha, se eu marcar aqui estes dados todos que aqui estão, eu estou a marcar privilégios globais. E estes são os privilégios que, por exemplo, o root tem. Então eu vou ter que escolher especificamente aqui, eu quero para uma base de dados específica. Qual base de dados? Aparece-me aqui a lista, eu vou escolher loja. Agora vou clicar em executar. E ele vai me perguntar, ok,
os privilégios da conta do utilizador user test para a base de dados loja, quais são? Eu posso marcar todos, ok? Isto é, os privilégios específicos da base de dados, posso marcá-los todos, nomeadamente os da administração, mas posso marcar só aqueles de gestão de dados e da estrutura da base de dados. E agora vou clicar aqui em executar. E o que vai acontecer agora neste momento é que ele pegou naquele utilizador, definiu quais são as suas permissões para a base de dados loja, e agora quando eu clico aqui, eu vou ter exatamente a mesma informação, mas quando clico em editar privilégios e vou aqui à base de dados, ele vai me dizer que ele está associado à loja com estes privilégios todos de poder fazer atualizações, inserção de dados, pesquisar dados com select, eliminar dados, criar novas tabelas, eliminar tabelas, alterar de estruturas de tabelas, etc, etc. E portanto eu tenho aqui tudo isto. Bom, se eu agora vier aqui ao meu código e fizer o seguinte, copiar estas variáveis, ou melhor, estas constantes, que é o nome concreto, copiá-las, comentá-las, colocar aqui por baixo e alterar para user test e alterar para esta password ou senha, eu vou aqui comentar isto. O que vai acontecer agora é que eu alterei as credenciais do meu utilizador para acesso à base de dados. Será que se eu agora regressar aqui vou ter algum problema? Eu vou refrescar e reparem, não tenho problema nenhum. Vocês poderão pensar, bom, mas se calhar está guardado na cache, o sistema está a ir buscar dados das configurações anteriores. Então vamos fazer uma experiência muito simples. Aqui nós temos um O minúsculo. Eu vou remover o O. Está guardado, Ctrl S. Se eu agora refrescar aqui, o que vai acontecer é que ele vai dizer que eu tenho acesso negado para o utilizador teste, porque ele usa uma password, e a password que eu forneci é uma password errada. Então nós temos aqui, eu vou fazer um Ctrl Z para voltar atrás, Ctrl S para guardar, e agora vou refrescar, e temos então aqui o sistema a funcionar. Falta apenas explicar como é que vocês removem um utilizador. No caso do ADSQL, que eu vou aqui executar, é muito fácil. Vou aqui ao MySQL, no ADSQL, eu vou aqui entrar com o Laragon para entrar com o root para poder eliminar outro utilizador. Vou aqui à gestão de utilizadores e aqui no user test que eu acabei de criar, que tem apenas alguns privilégios para a loja, eu vou poder clicar aqui em eliminar e ele vai perguntar, quer eliminar o utilizador? Sim ou não? E eu vou fazer aqui cancelar. Neste caso, sim ou cancelar. Bom, eu não o eliminei. No caso do PHPMyAdmin, a coisa é um bocadinho diferente. Vocês clicam aqui e vão verificar que aqui não existe um botão para eliminar. Porque eliminar um utilizador é uma operação delicada. Então, como é delicada, vocês têm aqui em baixo remover as contas do utilizador selecionadas. Ora, como eu não tenho nenhuma selecionada, ele não vai remover nada. Mas se eu quiser remover o user test, eu vou checar aqui. E agora reparem, ele vai poder remover as contas do utilizador selecionadas, mas, atenção, tem ainda por cima a possibilidade de nós podermos apagar as bases de dados que tenham os mesmos nomes dos utilizadores. Ora, eu nem sequer quero ativar isto, eu quero apenas remover o seu utilizador. Então, quando eu clicar aqui em executar, ele vai perguntar, quer mesmo remover os utilizadores selecionados? Sim. Ok? O utilizador foi removido. Se vocês forem aqui ao ADSQL e entrarem na área dos utilizadores, o user test deixou de existir. E agora muita atenção. Porquê? Porque eu tenho aqui ainda os dados do utilizador teste. Se eu agora refrescar aqui o meu sistema, ele vai dizer que o acesso foi negado para o user test, porque tem password sim ou porque não existe. Não interessa. Ora, obviamente que nós depois vamos aprender a fazer esconder ou a esconder estes dados que aqui estão, porque se um hacker ou um utilizador mal intencionado aceder a uma área específica da nossa aplicação que tem um erro de conexão, o que vai acontecer é que ele vai de imediato ficar a perceber qual é, pelo menos, o nome do user que nós estivemos aqui a utilizar, ok? Para além de outras informações que estão aqui espalhadas. E reparem que aqui ainda por cima tem a password, uma parte da password aqui apresentada. Portanto, altamente perigoso este tipo de mensagens, pelo menos em ambiente de produção. Em ambiente de desenvolvimento faz todo o sentido que estas mensagens estejam disponíveis para que vocês consigam perceber onde é que está o erro. Então agora, o que vai acontecer aqui é o seguinte, eu já não posso utilizar este utilizador que aqui está, vou utilizar este que é aquele que continua a existir aqui, ok? Que é este user loja e que no meu PHPMyAdmin também continua a existir aqui user loja. Se eu for editar os privilégios e for a base de dados, vocês vão verificar que ele existe aqui com estes privilégios. E se eu agora chegar aqui e refrescar, vocês vão verificar que eu consigo aceder então aos dados da minha base de dados. É importante que vocês
tenham atenção e tenham consideração relativamente a esta questão dos utilizadores. Reparem que esta questão dos utilizadores não tem propriamente uma relação direta com o PHP. E nós estamos numa playlist de PHP e vocês poderiam eventualmente achar, ok, eu vou lá colocar o root sem password, o que me interessa é ligar-me à minha base de dados. Nunca se esqueçam que é absolutamente fundamental terem atenção a estas regras de segurança, que é, neste caso, definir uma password para o root, que foi algo que nós ainda não fizemos e também não vamos fazer, mas está sublinhado que é necessário fazê-lo, e depois criar um utilizador específico para cada uma das bases de dados que vocês têm, com uma password forte e com os privilégios exclusivamente necessários para as operações que depois vocês necessitam fazer.